Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. 11. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros, e será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. 12. Então, escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, e fazendo com que ela ficasse em pé, no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então, ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. 13. Com esse ensinamento, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus faz do perdão um dever, pois não existe ninguém que não precise dele para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar no próximo o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar alguém por uma falta, vejamos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal, e o segundo é desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. No segundo caso, nunca encontraremos desculpa, pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. Reprimir o mal é louvável e constitui, em alguns casos, até mesmo um dever, principalmente se dessa repressão resultar um bem. Sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade, e o homem deve ajudar sempre no progresso de seus semelhantes. Este princípio, não julguem para não serem julgados, não deve ser aplicado em sentido absoluto, porque a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, o que estiver escrito não terá valor nenhum se o ensinamento não for seguido. Não é possível que Jesus tenha proibido a censura do mal, pois em todas as oportunidades ele o combateu de maneira enérgica. Ensinou que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Se nos sentimos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter autoridade para censurar, e ainda mais, estaríamos condenando alguém de forma injusta. Em nosso íntimo, não conseguimos obedecer a alguém que, mesmo tendo poder, não respeita as leis e os princípios da autoridade que está querendo aplicar. Não existe autoridade mais legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo dado pelo homem de bem.
Isso é o que fica ressaltado, de forma bem clara, nos ensinamentos de Jesus.